Salve, amantes da produção musical! Nil aqui com vocês, e hoje vamos explorar a sonoridade do clássico equalizador, o Pultec EQP1A. Originário da década de 50, esse equalizador analógico traz aquela sonoridade tão desejada para os nossos ouvidos. Desde então, várias empresas vêm tentando recriar essa sonoridade. Mas acontece que você sabe exatamente quais movimentos ele está fazendo uma vez que você inserta ele, seja numa voz ou numa bateria, seja onde for, quando você dá boost ou quando você atenua, você sabe exatamente o que ele está causando na sua fonte sonora? Para quem está trabalhando com mix, é muito importante entender o que de fato ele está fazendo. Bora para a tela do computador que a gente vai entender isso hoje. E para que a gente consiga visualizar os movimentos do Pultec, a gente vai utilizar esse cara aqui, o EQ Curve Analyzer 2. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para que vocês possam baixar com o link. É gratuito. E como que a gente faz esse roteamento de canal? Primeiro vem o EQ, depois o equalizador, que no caso aqui é o Pultec, e novamente o EQ. Dessa forma, todos os movimentos que a gente fizer aqui no Pultec, ele vai desenhar para a gente o que de fato esse cara está fazendo. Beleza? Então vamos lá, vamos se atentar aos botões do Pultec que de fato nós precisamos aprender. Primeiro é esse cara aqui, o botão do Boost, que é onde nós vamos dar as ênfases das frequências desejadas. Depois vem o botão de atenuação, onde a gente vai reduzir o sinal dessas frequências. E depois vem as frequências em si, dos subgraves até os graves, de 20 a 100 Hz, frequências já pré-definidas. Do outro lado do plugin, temos de novo o botão de boost e o botão de atenuação. Porém, as frequências são outras. São as médias altas até as super altas. De 3K a 16K. As médias altas, as extremas altas. Agora reparem só o que acontece quando a gente de cara liga o equalizador do Pultec. Percebam desse lado aqui, ó, no EQ. Reparem. Opa! Novamente, desligando, ligando o plugin. Percebam só, ele já deu uma aumentada no volume. E aí vem aquela velha armadilha do áudio. Ou seja, quanto mais alto, mais a gente pensa que está melhor. Mas não é verdade. Claro que, no caso, ele deu aqui mais ou menos 1.3 dB de ganho. Dessa forma, ele subiu tudo por igual. Mais agudos, mais médios e mais graves. E assim a gente logo pensa, nossa, o plugin já deu aquele brilho, já deu aquele médio, já deu aquele grave. De fato é. Mas não significa que ficou melhor o sinal. Lógico, ele está simulando aqui um circuito de um equipamento analógico. Mas o que a gente precisa ter consciência é que é assim que o plugin está calibrado, mas não necessariamente é que o som está ficando melhor por conta disso. A gente pode até retornar se quiser. A gente pode até calibrar melhor o plugin. Ficaria por aqui. Mas é claro que a gente não está pecando por deixar ele aqui. O interessante e o importante é que a gente tenha essa consciência de que uma vez que a gente liga o plugin, ele faz esse movimento aqui, certo? E agora vamos ver o que ele faz com as frequências sendo aumentadas ou atenuadas. Vou escolher aqui a frequência dos 100 Hz e vou dar um boost. Reparem só no movimento que ele vai fazer aqui no EQ. Vamos lá? Olha só. Dei 5 dB de ganho na frequência de 100 Hz. O 100 Hz ele está aqui, ó, nesse pico exato. Porém, olha aonde que ele começa a pegar tração. Mais ou menos aqui, ó, em 1900 Hz, mais ou menos, 2000 Hz, 2000K, ele já começa a subir levemente, até de fato atingir o pico dos 100 Hz. E o que acontece? Então, às vezes a gente está dando boost aqui, seja numa voz, seja numa caixa de bateria, e qual elemento for, e a gente acha que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Pegando o Fab Filter na frequência de 100 Hz e a gente acha que ele está fazendo esse movimento, ou seja, o movimento do bell, quando na verdade ele está fazendo esse movimento do shelf. E aí você quer utilizar esse equalizador para fazer uma atenuação muito cirúrgica, mas não é o que ele faz. Ele começa lá da casa dos 2000 e começa a subir. Ou seja, ele não é interessante para fazer atenuações cirúrgicas, frequências muito específicas, porque o movimento que ele faz é de um shelf e não de um bell. Agora, o que acontece se a gente atenuar essa frequência dos 100 Hz? Vou voltar aqui no boost
e vou começar a atenuar. Vamos ver o que ele faz? Exatamente o movimento inverso. Ou seja, ele vem descendo o sinal até atingir ali os 100 Hz e continua com os dBs atenuados. E ele começa a cair esse movimento aqui, ó, já nos seus mais ou menos 3.900 Hz. Entendem? Então, a gente acha novamente que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Como se fosse um bell, mas não. Ele está fazendo um shelf, só que no caso invertido. Novamente, então se você quiser atenuar uma frequência cirúrgica com o Pultec, isso já não é interessante, porque ele vai comprometer muito as frequências vizinhas, até chegar no caso aqui dos 100 Hz. Vamos ver o que acontece então nas altas. Vou estar voltando aqui. Então, vou escolher aqui, por exemplo, a frequência dos 5K, a famosa frequência da inteligibilidade do vocal, né? Vamos ver o que ele faz aqui? Vamos dar um boost. Olha só o que ele vai fazendo. Dá mais ou menos 5 dB de ganho. E aqui sim, ele faz um movimento de bell, muito parecido com esse cara aqui, ó. 5.000 Hz e um bell, muito parecido. Uma curva um pouco diferente, mas é um movimento de bell também. E quando a gente atenua, o que o Pultec faz? Vou voltar aqui e vou atenuar essa frequência. Percebam só? Ele não atenua fazendo uma curva de bell, ele atenua fazendo uma curva de shelf. Ou seja, ele não faz isso daqui, ó. Novamente, então se a gente quisesse simplesmente atenuar a frequência dos 5K, ele não faria esse movimento, mas sim esse movimento, comprometendo as frequências mais à frente. Entendem só? Esses são os movimentos do Pultec. Ele usa o shelf para dar boost nas frequências graves, usa o shelf para retirar frequências nas regiões graves, ele dá um boost de frequência e usando o bell nas frequências altas, mas quando ele atenua, ele novamente utiliza a curva de shelf. Viram só? Entendem quais são agora os movimentos que o Pultec faz? Isso é muito importante, porque como a gente de cara não consegue visualizar, a não ser que a gente use esse recurso do EQ, a gente muitas vezes não sabe de fato o que o equalizador está fazendo. Ou seja, o Pultec já não é tão interessante para movimentos cirúrgicos, mas sim para dar aquela coloração para o nosso áudio. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal, se você quiser e se você puder. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar. Galera, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.